Você já percebeu que às vezes a gente tenta entregar tantos resultados, ser forte, produtiva, impecável, mas por dentro a sua alma, ela pede por socorro? E hoje eu quero mostrar uma verdade que me libertou de um ciclo de performance que me adoeceu. E eu entendi que propósito não é sobre fazer, propósito é sobre ser. E quando você entende quem você é, nada do que é externo vai te definir mais. Então, se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Me chamo Thalise Marques, sou psicanalista em formação e aqui eu trago desenvolvimento pessoal, psicanálise aplicada e a palavra de Deus como base de tudo. E por muito tempo eu me perdi dentro de mim. Então, nesse momento, eu me vi longe de mim mesma, longe de Deus, longe da minha própria essência. Eu vivia para performar, para cumprir o que esperavam de mim. E isso me adoeceu. Para sobreviver aos meus próprios vazios, aos meus próprios desejos. E nessa busca eu me perdi. Eu estava vivendo resultados e não a minha identidade de fato. O perfeccionismo que eu tinha me destruía. Eu me comparava, eu me frustrava, eu me atrasava e me culpava sempre por não ser suficiente. No final do dia, quando eu ia deitar, eu me sentia insuficiente, como se nada daquilo que eu fiz durante o dia tivesse algum valor. E nesse período, eu engordei 20 quilos. Eu dormia mal ou nem dormia. Lembro que quando eu estava nesse período, eu dormia 2 horas da manhã e acordava 4. O meu ciclo de sono estava totalmente desregular. Me entorpecia com telas. Assistia as redes sociais, ficava ali rolando o feed. Também assistia séries e séries e entrava novelas. Comecei a assistir novela. E, e aquilo ali era tudo para eu não enfrentar a dor que eu estava sentindo, a dor da minha própria alma. Beba água. E o pior disso tudo é que eu achava que o propósito ele estava em produzir, em entregar mais resultados. E quando eu não produzia, eu me achava sem valor, menor, me menosprezava. E até que um dia eu voltei ao manual. Eu voltei para a Bíblia. Como eu falei, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a minha base. E foi quando eu voltei para ela, eu comecei a me entender. Por quê? Quando você compra um produto, vamos dizer assim, você compra um produto, você compra um armário, que você quer montar o armário sozinho. E você começa a montar, aí sobra um parafuso, ou falta um parafuso. Aí você vai fazer o quê? Olhar ao manual. Porque não há melhor pessoa para explicar sobre um produto sem ser o próprio fabricante. E o nosso Criador é Deus. E aonde ele deixou um manual de instruções? Na palavra dele. Então eu voltei para a Bíblia, eu voltei para a palavra. E nesse momento em que eu estava nesse meio ao caos, quem eu não sabia quem eu era, eu peguei e olhei a Bíblia. E aqui ele me mostrou que eu sou parte do corpo dele, escolhida antes da fundação do mundo, perdoada, selada, redimida. Ele me chamou de filha. E ali a minha identidade voltou. Ali eu entendi que propósito nasce de quem eu sou. E eu sou do Senhor. Eu sou maiúsculo. A palavra de Deus tem vários eu sou e ele é maiúsculo. Por quê? Referente a Deus. Então, o meu propósito, ele nasce de Deus. Ele nasce a partir da minha identidade criada de Deus. E não no que eu faço, não no que eu produzo. E hoje eu vejo o servir não como peso. Por quê? A gente sabe que
devemos servir. Porém, nós mulheres temos esse mais aflorado o serviço, só que nós nos acabamos nos anulando. E servir não é um peso, servir não é se anular, não é perder a si mesma. Então, o meu propósito, como a palavra de Deus nos diz, é amar e servir. Mas isso sempre vai fluir da minha identidade. E quando você tem a identidade firmada, fixa em Deus, esse amar e servir vai fluir sem peso, não vai fluir com anulação, não vai fluir para você se perder de si mesma, vai fluir sem peso. E não dá para você viver esse amar e servir sem essa identidade em Deus. O seu amar e servir vai fluir da sua identidade e não da sua performance, porque vivemos num mundo em que a performance fala muito alto, grita, o mundo vai gritar sempre para você produzir, para você entregar, mas não. Nós mulheres carregamos o mundo, mas esquecemos de carregar a nossa alma. Aquilo que eu falei sobre a gente não, da gente se anular, da gente perder a nós mesmas, porque nós, na nossa cabeça, acreditamos que cuidar de nós mesmas poderia ser um egoísmo, poderia ser uma falta de respeito com o seu filho, com o seu marido, vamos dizer assim. Mas não, cuidar de nós mesmas, cuidar de si, faz parte do nosso propósito. E eu trago sempre aqui a psicanálise aplicada. O nosso inconsciente, ele repete padrões, repete dores e repete fugas. Mas quando você encontra a sua identidade em Deus, o que antes te prendia perde a força. O nosso inconsciente, ele sempre vai repetir padrões, sempre vai repetir dores ou fugas que vocês já viveram, ouviram ou escutaram na sua infância, na sua adolescência, ou algum momento traumático que você teve. Então, ele sempre vai repetir, mesmo que seja das suas famílias passadas. Por exemplo, eu gosto muito de ilustrar para vocês entenderem como que a gente carrega alguns padrões dos nossos antepassados. Uma vez, é uma ilustração, uma mulher estava cozinhando para o seu marido. E o seu marido chegou para ela e perguntou assim: Amor, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? Porque esse peixe pode fazer inteiro. E ela falou assim: Ah, a tradição de família, a minha mãe me ensinou dessa forma. Mas ela, intrigada, ela foi lá na mãe dela e perguntou: Mãe, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? E ela falou assim: Porque é uma tradição de família, a sua avó me ensinou assim. E ela foi na avó: Vó, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? É uma tradição de família, a sua bisavó que nos ensinou assim. E ela foi para a bisavó e perguntou: Bisa, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? Aí a bisa vira para ela e fala assim: Vocês ainda não compraram uma panela maior? Porque eu não tinha uma panela maior, não cabia o peixe inteiro. Olha só como que o padrão se repete, mesmo que inconscientemente. Então, talvez o seu propósito esteja só esquecido. E, na verdade, não, ele está esquecido. Ele está aí dentro de você. E quando você encontra a sua identidade em Deus, você se solta daquilo que te prendia. Então, quando você sabe quem você é nele, o externo não vai te abalar mais. E antes de você procurar o seu propósito, antes de você desbravar querendo saber qual é o seu propósito, autoconhecimento. Descubra quem você é em Deus. Eu apenas descobri o meu propósito a partir do momento em que eu descobri quem sou eu em Deus. A minha identidade fixa está nele. Então, o propósito sempre vai estar dentro de você. O seu propósito ele está aí dentro. Mas primeiro você precisa se autoconhecer, você precisa conhecer o seu Criador. E você só vai conhecer o seu Criador se você vir para cá, ó, diretamente para a palavra.
Então, se esse vídeo te tocou, se você sentiu que precisa de fato haver uma mudança para você se autoconhecer, eu quero te convidar para a próxima turma do Desafio 21D, Ressignificando a Sua História. São 21 dias, apenas 21 dias, para reencontrar sua identidade, para romper ciclos inconscientes, padrões que se repetem e viver o propósito que Deus te confiou. Então, vem caminhar comigo. O link vai estar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.